Chegou um dos momentos mais emocionantes do capítulo. Após anos de silêncio e trabalho, Maria reencontra o seu filho. Temos uma grande lição, que o amor supera a morte e a alegria supera a dor. Fique conosco após a vinheta para a reflexão final do capítulo 30 do livro Boa Nova. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada lendo e refletindo os capítulos deste livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Hoje é o nosso último episódio. Uma maratona que começamos em maio de 2025. Estamos agora aqui em maio, junho de 2026, fechando com esta obra riquíssima, que traz os bastidores ali do mundo espiritual, os bastidores do que aconteceu, né, na convivência dos apóstolos, discípulos, familiares, junto a Jesus. E aí nos últimos episódios, né, no último e no penúltimo, nós começamos a refletir sobre o capítulo 30, mostrando Maria ali sobre a cruz, os seus sentimentos, né? Aí passa um tempo, João consegue uma casa em Éfeso, vai buscar Maria em Betané, que estava com seus familiares, e aí João e Maria em Éfeso, na sua casa, recebem as pessoas, conversam sobre o Evangelho, propagam a Boa Nova, e Maria está sempre recebendo todos o que a procuravam. Maria começa a receber informações de que os cristãos estavam sendo perseguidos por Roma, antes era só pelos judeus, agora é pelos romanos também. E os cristãos estão sendo utilizados, inclusive, em festas, sendo utilizados como comida para animais. E isso a entristece. E aí ela faz uma oração sentida numa noite a Deus para que consolasse, né? Para que desse força aos cristãos que estavam passando por aquela situação. Eis que surge um peregrino, mas um peregrino diferente, que ao contrário dos demais que vinham para pedir ajuda de Maria, ele estava ali para consolá-la, para falar da Boa Nova. E no momento em que ela percebe que tem algo diferente daquele peregrino, ele chega e fala: minha mãe vem aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, né, nas mãos, como as que seu filho revelava na cruz, que, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Então, é aquela situação que acho que é natural de toda mãe, né? Quando pega ali o filho que está ali, veio machucado de algum lugar, começa a procurar onde que machucou, tá tudo bem, não sei o quê, vai colocar gelo, né? Metiolate, curativo, né? E aí ela vai, olha ali a úlcera, olha a tua úlcera, depois não consegue mais ver os machucados, assim, olha meu filho, o que te fizeram? E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, né? Que foi a última lança que entrou aqui no tórax de Jesus, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocava ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-lhe ao pé do seu Jesus e osculá-los com ternura. Então, ela estava ali vendo aquilo tudo, ela foi se ajoelhar. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés. E beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos.
Essa fala assim, tão forte, né? Porque Jesus se ajoelha para Maria e fala assim, olha, chegou o momento. E aí você vai ser a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto seus ouvidos chegavam aos ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Então, ela já não conseguia mais expressar nem palavras, né? No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Então ela estava ali desencarnando, né? Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Então ela foi ali se desprendendo do corpo, né? Após essa visita de Jesus, né? Como ele falou assim, né? Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos, né? Então, imaginemos a grande emoção, né? Você vê o sentimento de Maria, né? Agradecimento a Deus, felicidade, né? Aquele júbilo ali de um dever cumprido, né? Ela cumpriu muito bem o dever que lhe foi apresentado. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se levou da terra. Então ela está ali se desprendendo. Onde tantas vezes chorava de júbilo, de saudade, de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente esperaria, com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Olha a grandiosidade do momento, né? Então, assim, ela já não conseguia mais ver Jesus, mas no seu ídolo, assim, não, eu ainda vou encontrar com ele, né? Mas o que ela percebia ao seu redor eram multidões, né, de espíritos cantando hinos de glorificação, né? Tipo assim, ela, né, lutou o bom combate, ela se superou, ela chegou ao fim, ela conseguiu, né, cumprir a sua missão. Experimentando a sensação de estar afastando-se do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Então ela sentiu que estava se afastando da terra e veio o desejo de ir lá ver a Galileia. Bastou a manifestação da sua vontade, né, de querer ir para a Galileia, para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seu contorno suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde, né? A forma ali do mar Tiberíades. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e de amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangelho. Docíssimas alegrias lhe invadiram o coração. E já a caravana espiritual se dispunha a partir, né? Então ela foi lá, viu a Galileia, né, se emocionou, lembrou ali dos momentos, né? Ficou satisfeita. E aí quando a caravana estava para partir, Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Então, ela lembrou das notícias de que os romanos estavam já perseguindo os cristãos, estavam os prendendo, fazendo de escravos, e não só isso, né? Estavam jogando ali para os animais, né? Os chamados que a gente conhece hoje dos circos romanos. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais, que a seguiam de perto. Então, ela pensou, executou, e aí a multidão dos espíritos que estavam junto com ela foram seguindo. Então, ela pensou na Galileia, foi para Galileia. Ela pensou nos cristãos que estavam sofrendo em Roma, ela foi para Roma, e esses espíritos estavam ali, né, a recebendo, também a acompanhavam. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre as colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos.
mais alguns momentos, e seu olhar descobria uma outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Então, Maria, ela chega, né, nesse local onde estão centenas de cristãos presos, ali, né, com os rostos, né, tristes, um pouco, né, amargurados, mas com a sua presença, os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Então, a sua presença, não só dela, mas como os espíritos que acompanhavam, eles sentiram um consolo, né, desconhecido. Maria se aproximou de um a um. Participou de suas angústias. Orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Então, ela foi um por um, sentindo o que cada um estava pensando, a angústia de cada um, foi acompanhando cada um a sua prece, né? E sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que despunham do evangelho no reino toda a sua esperança. Então, não tinha diferença ali de idade, né? E nem de condição social. Eram diversas pessoas com diversos desafios, todos ali que estavam seguindo Jesus e propagando a boa nova. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhe no espírito dos abatidos uma lembrança perene, que possuía para eles dar. Então ela queria deixar algo com eles, né? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Então, assim, será que ia suplicar a Deus para que eles fossem tirados ali da prisão? Mas Jesus lhe ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Essa parte que eu achei bem rica, né? Porque ela lembra do ensinamento de Jesus, que com ele todo jugo é suave e todo fardo é leve. Então, todo desafio que a gente possa passar, toda dificuldade, todo sofrimento, com Jesus é diferente. E que mais vale, né, a escravidão, né, que eles estavam ali sendo escravos, né, mas a escravidão, mas eu em comunhão com Deus, do que a liberdade, mas uma falsa liberdade, né, com os desvanios do mundo, né? Então, assim, você está com uma falsa liberdade ali no mundo, mas não é uma liberdade eterna, né? Então é melhor você estar naquela situação, mas em comunhão com Deus, e com Deus a coisa vai ser mais suave do que estar sem ele, né? Longe dele. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então ela lembrou inclusive que ele sempre frisava o poder da oração, inclusive ensinou, né, pra gente a oração do Pai Nosso, da gente ir para nossa intimidade para fazer a oração. Então, nesse sentido, ela rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Então, ela fez uma oração ali junto com eles, né, mas pedindo para que ela conseguisse deixar neles a força da alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem encarcerada, de rosto desencarnado, macilento, lhe disse ao ouvido. Então, ela se dirigiu a uma jovem e falou assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fizera vibrar subitamente o coração, né? Era Maria, né? De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia a sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Então, Maria deu o comando para a jovem começou a fazer um cântico de alegria, né,
dando júbilo a Jesus e a seu amor, e aí as centenas de pessoas que estavam ali foram repetindo as vozes. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Então é interessante, inclusive, porque há relatos que os romanos não conseguiam compreender aquele povo, né, os cristãos da época, indo ali ao martírio, né, nas situações que envolviam ali o circo, mas iam cantando. E esse hábito ali de cantar, de louvar aquele momento, foi algo constante. Tem a obra de Emmanuel, né, chamada Ave Cristo, também aborda muito isso, né? E aqui está um dos pontapés iniciais, né? Maria ali dando a inspiração para essa jovem, para esse cântico, e isso sendo multiplicado, né? Há relatos, inclusive, de que muitos nem sentiram, né? Os animais foram desligados antes para que não passassem por aquele todo sofrimento, né? Imaginemos a conexão que esses cristãos tiveram naquele momento, né? Junto com o amor que vem de Jesus. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E aí a gente tem diversas homenagens que fazemos, né, a Maria, Nossa Senhora. Existem várias Nossa Senhoras, né, na tradição da Igreja Católica, inclusive. E aí eu lembro que tem uma música do Roberto Carlos que fala assim: todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus, né? São aparições diferentes. Então, Nossa Senhora de Aparecida foi uma aparição em Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, aparição em Fátima. E assim sucessivamente, né? Então, são várias aparições de Maria, sempre dando essa força, como ela fez ali com a jovem no cárcere, sendo preparada ali para o momento do circo pelos romanos, ela sempre ali consolando. Temos outras músicas, né, cânticos, poemas, poesias direcionadas a Maria, né? E tem uma outra obra chamada Memórias de Suicida, do Castelo Branco, recebido pela Ivone do Amaral Pereira, onde aborda, inclusive, uma legião de espíritos, e eu lembrei porque aqui está falando que a Maria, quando fez o desenlace, ela percebeu, né, um grupo grande de espíritos cantando hinos de glória, né? E aí ela pensa na Galileia, ela vai e o grupo vai atrás. Ela pensa ali em Roma, onde os cristãos estão sendo presos, ela vai e eles vão atrás. E o livro, né, Memória Suicida, aborda que existe um grupo chamado Servos de Maria, a Legião, que está em diversos locais, visitando regiões bem densas, bem desafiadoras, mas para auxiliar aqueles que estão sofrendo. Então, ela continua sendo a Mãe Santíssima. A mesma Mãe Santíssima lá que um peregrino a chamou, e aí virou uma tradição, né, chamar a Mãe Santíssima, a Casa da Santíssima, e ela continua sendo a Mãe Santíssima. Né, nós temos o que eu abordei, a resposta que ela disse para Chico Xavier, que isso também passa. Grande ensinamento ela viveu, né, aquela tristeza diante da cruz, diante da solidão, e passou, né, e ela se sublimou. Nós temos também, inclusive, né, pegando aqui o nosso patrono da comunhão, né, o nosso mentor principal, né, que é o nosso irmão Bezerra de Menezes, o relato de que quando ele também desencarnou, e ele tinha uma multidão agradecendo, vários espíritos agradecendo por tantas oportunidades, por tantas bênçãos recebidas pelo carinhoso amigo, né, e a menção de que Celina, uma emissária de Maria, vem dar a notícia de que ele se superou, ele conseguiu, né, ter êxito em sua vinda aqui para a Terra, e que agora ele poderia escolher outro orbe para poder estar vinculado, reencarnar, ele não precisaria estar mais aqui na Terra.
E ele pede humildemente, né, a Maria para que ele ficasse conosco, né? Ficasse ali ainda para ajudar os que estavam sofrendo aqui na terra. Celina leva a mensagem para Maria e Maria aquece. Tudo bem, meu irmão, pode ficar aí. E aí nós temos hoje Bezerra de Menezes como patrono por diversas casas espíritas, até de outras religiões, como uma referência, né? Então imagine um grupo de espíritos que trabalham também com Bezerra de Menezes, nos ajudando, e todos nós, né, sob o manto de Maria Santíssima. E aí, acabamos o capítulo 30, acabamos a reflexão também deste rico livro, né? Um pouco mais de um ano, né, de leitura e reflexões. E veja só, terminamos o livro. Essa temporada se termina por aqui, mas virão outras. Se você curtiu desse episódio especial, fica o convite para você deixar o seu joinha, seus comentários. Vou ficar muito feliz de ler e poder interagir com quem está do outro lado da telinha. Meu muito obrigado por todos esses episódios que ocorreram, e fica o convite agora não mais para a próxima semana, mas que a gente tenha a força e a fé, a inspiração nesses personagens que foram colocados aqui, apresentados aqui por Humberto de Campos em cada capítulo, que a gente possa se conectar e usar eles como inspiração para sermos um pouquinho melhor a cada dia e chegarmos na atual existência melhor do que chegamos. Desejamos que tenham um ótimo ano, uma ótima experiência, que a gente possa ficar com Jesus em nossos corações. Até a próxima.